A palavra do Senhor diz que o pecado é que faz a separação entre o homem e Deus. É por isso que o homem, ele se afastou do Senhor por conta da injustiça do pecado que dominou o homem. Agora, como restaurar a relação entre nós e Deus? Como podemos, então, restaurar a aliança, a nossa comunhão com o Senhor? Olha, quando entendemos a mensagem da cruz do Calvário. Quando nós estamos orando aqui o Salmo 113, que fala que o Senhor levanta o homem do pó, claro que a gente pensa na questão também material, mas é principalmente na espiritual, porque o homem longe de Deus, ele está no pó. O homem longe de Deus, ele está caído. O levantar de Deus é especialmente, primeiro, é o levantar espiritual. É quando há um entendimento com relação à nova aliança. Então, ele te levanta quando você entende a mensagem da cruz. É o princípio. Muitos cristãos, eles estão confusos, não alcançam a graça de Deus, porque o inimigo confundiu a mente de muitos, passando a ideia que nós somos justificados por nossas obras. Olha, por mais perfeito que você tenta ser, nunca você vai alcançar o favor de Deus por sua própria justiça. Nunca. Porque se não pecamos no falar, pecamos no ouvir, pecamos nas atitudes, no andar, não tem jeito. Todos nós pecamos. Agora, nós temos acesso ao perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. Por meio do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, essa mensagem da cruz, ela deve ser perene no seu coração, permanente. Você não pode distrair, esquecer da mensagem da cruz do Calvário, porque por meio do sangue de Jesus é que nós temos acesso ao Pai. Não tem outro caminho. Não existe atalho. E a palavra do Senhor é simples. Nós alcançamos a graça, ou seja, o favor imerecido, por meio da aliança com Jesus Cristo, quando você se entrega a Jesus. Quando há uma renúncia do mundo e nós assumimos então a nossa vida com Jesus Cristo. Na primeira mensagem de Jesus, na primeira mensagem que ele entrega, aqui você pode conferir no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, e diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como eu posso acessar o favor de Deus? Qual é a minha parte? Uma vez que não é por minhas obras. É quando há o arrependimento, o reconhecimento. Quando nós nos arrependemos, então temos acesso ao perdão. Quando há um reconhecimento. Também quando nós perdoamos os nossos ofensores. Porque quando não perdoamos os nossos ofensores, também nós não temos acesso ao perdão de Deus. Então, são duas maneiras da gente receber o favor de Deus. Por meio do arrependimento e por meio do perdão do próximo. Quando alguém te ofende e você libera o perdão, logo você recebe também o perdão de Deus. Por que eu digo isso? Porque, do contrário, você vai fazer um esforço sem resultado. Vai se tornar alguém religioso, alguém legalista, preocupado com pontos e vírgulas, complicando o evangelho e no final não tendo resultado, não alcançando o favor de Deus. Não tem outro caminho, amados. Jesus Cristo é o caminho. Olha,
ele poderia aqui, Jesus Cristo, pregar uma mensagem filosófica complicada, uma mensagem que difícil entendimento. Mas veja, ele resume a pregação dele em uma simples palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, nós temos acesso ao reino por meio do arrependimento. Então, que nós possamos então reconhecer e buscar o favor de Deus, arrepender dos pecados. Arrepender é você reconhecer. Arrepender é você apresentar a Deus a sua confissão. Confesse e receba o perdão. Confesse e seja lavado pelo sangue de Cristo. Porque quando isso acontece, então você é levantado do pó. Você que está caído, não tem força para levantar, veja essa palavra, pratique essa palavra, e Deus vai te levantar com certeza. Porque o homem cai porque não há o arrependimento. Ele pode até sentir culpado, sentir remorso, pode até sentir uma acusação, mas não confunda remorso com arrependimento. Porque o remorso, a pessoa sente culpa. Já o arrependimento, ela é livre. Viu? É uma diferença, muitos confundem. Veja, vamos citar um exemplo aqui de remorso e de arrependimento. Judas, quando ele entregou Cristo, ele trocou Cristo por 30 moedas de prata, ele sentiu remorso, sentiu uma profunda tristeza, um sentimento de culpa ao ponto de tirar a própria vida. Já Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, diz a Bíblia que ele chorou compulsoriamente, porque houve um arrependimento. O que prova o arrependimento de Pedro? Pedro, ele se arrependeu, foi perdoado e ele renovou a aliança dele com Deus, com Jesus, ao ponto dele se tornar um grande apóstolo. Porque o arrependimento é isso. Ele renova a sua fé. Ele te levanta. E Pedro se levantou. Então, amados irmãos, a mensagem da cruz não pode sair da sua vida. A mensagem da cruz, ela tem que ser presente na sua vida diariamente. Diariamente você deve apresentar suas orações arrependendo dos seus pecados. Agora, o pecado não arrependido, esse sim que faz separação entre o homem e Deus. O pecado não reconhecido. Então nós vamos orar para que o Senhor revele para você. Porque há uma cegueira espiritual. Há uma cegueira da pessoa não entender, não reconhecer e ela se tornar escrava. Porque é isso que o inimigo faz. Ele escraviza. Essa é a missão dele, escravizar, separar o homem de Deus. Sabe, amados, o amor de Deus nos constrange ao arrependimento. Quando há um encontro com Deus, logo a pessoa, ela reconhece e é constrangida por tão grande salvação e automaticamente ela se arrepende. Lembra do encontro que o Senhor teve, Cristo Jesus teve com Zaqueu? Espontaneamente ele disse: eu vou devolver aquilo que eu tirei das pessoas. E aí o Senhor disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus não cobrou isso dele, mas simplesmente a presença do Senhor nos constrange. Você será constrangida por Deus, no bom sentido. Você será constrangida ao arrependimento. Você vai ver aquilo que estava escravizando você, que de repente poderia gerar um prazer momentâneo. Você vai perceber que perto do amor de Deus, essa prisão é uma enganação de Satanás, querendo separar você de Deus. Mas você está sendo revelada. O Senhor está revelando a verdade e você é constrangida.
é quando tem um encontro com Deus. Vamos orar para esse encontro. Vamos nos arrepender. Vamos apresentar as nossas súplicas ao Senhor e dizer: Senhor, levanta do pó. Que essa palavra se cumpra na minha vida hoje. Eu me levanto do pó. Do pó do engano, do pecado, da prisão espiritual, da escravidão. O Senhor te levanta. O Senhor te levanta. Quando uma pessoa ela se sente suja, e essa sujeira, meus amados, não pode ser limpa com água e sabão. Você não pode esfregar o seu corpo com água do mundo e ser limpo no coração. A sujeira do coração, ela é alvejada no sangue do Cordeiro, mediante ao seu arrependimento, mediante ao seu reconhecimento. Então Deus vai fazer a obra na sua vida, viu? Não pensa que você pedindo os favores do Senhor primeiro, antes de se arrepender, você vai ter resultado. É o que acontece com muitas pessoas, elas ficam focadas nas coisas do lado de fora, né? Elas ficam pensando, preocupadas, e dá para entender, nas coisas que acontecem, nas contas, nos relacionamentos, nas coisas que estão afligindo você. Primeiro, preocupem-se em se consertar com Deus. Em se consertar. Preocupem-se na sua vida espiritual primeiro. A gente tem uma facilidade muito grande de enxergar o erro do próximo. É uma tendência de todo ser humano identificar o erro de quem está próximo de ti. E uma dificuldade de reconhecer o próprio erro. A palavra do Senhor diz: analisai a vós mesmos. Analisa o teu coração. Pede ao Senhor capacidade de autoavaliação, não para se culpar, mas para o arrependimento. Sincero, o arrependimento que liberta, que cura e salva. Como Zaqueu, ele disse: eu resolvo devolver 4 vezes mais aquilo que eu tirei de alguém. E essa atitude de Zaqueu fez com que houvesse salvação na sua casa. Então que nós possamos então reconhecer, e vamos orar nesse sentido, para que você se levante do pó, viu? Da imoralidade, da injustiça, de tudo que não agrada ao Senhor. E você será livre, em nome de Jesus, e o Senhor vai operar grandemente na sua vida. Vamos preparar o nosso coração, vamos entrar na presença do nosso Deus, citando os Salmos 113. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, soberano Deus, em nome de Jesus, nós temos acesso à sala do trono. Havia uma separação entre o homem e Deus. Existia um véu, e o véu foi rasgado, meu Senhor, com o sacrifício do teu Filho. Aleluia. Nós aceitamos, ó Deus, a sua palavra. Essa pessoa, Deus, é tocada por ti agora, nesse momento. Ela é envolvida, constrangida por tão grande amor, por tão grande salvação. A luz revela
aonde está as trevas. E ela apresenta a ti um coração arrependido, então ela recebe a misericórdia. Ela recebe o perdão dos seus pecados, aonde ela estiver agora, Pai. Ela invocando o nome de Jesus, ela recebe o perdão, então ela é renovada, ela se levanta espiritualmente, ela se levanta, ela se fortalece. Oh Deus, toda culpa cai por terra, toda acusação é invalidada. O inimigo, que é acusador, que tenta separar ela do Senhor, meu Deus, ele é repreendido agora nessa oração. Esse espírito acusador, esse espírito opressor, esse espírito que tenta separar o homem de Deus. Meu Pai, o Senhor entra com a salvação. Assim como o Senhor estava na casa de Zaqueu, ele foi constrangido, Pai, porque ele viu o amor. Ele viu. Então logo, espontaneamente, ele se arrepende. Ele se arrepende e apresenta o arrependimento por meio da reconstituição, devolver aquilo que ele tinha roubado. Aleluia. O Senhor faz a obra agora nesse coração, meu Pai. Essa pessoa, Deus, ela enxerga aquilo que ela não enxergava, porque existia uma venda colocada pelo inimigo. Essa venda sai dos olhos dela. Aleluia. Essa venda sai dos olhos e ela passa a enxergar, ela passa a entender, ela passa a ter a capacidade do discernimento. Ela não convive mais dividindo a casa dela com demônios. Não, Senhor. Ela toma uma iniciativa de arrependimento. E eu declaro, assim como Jesus Cristo, hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Essa casa que estava em ruína, ela que estava no pó, ela se levanta agora na sua presença. Ela é renovada. Aleluia. Santo Deus poderoso. O Senhor, meu Pai, restaura os relacionamentos. O Senhor restaura essa família. Aleluia. Por meio da sua palavra, ela é atingida por tua graça, pelo favor imerecido. Oh Deus, todo remorso, toda culpa não tem mais sentido. Ela se levanta, ela caminha, ela avança. Meus amados, receba o perdão de Deus. Em nome de Jesus, seja perdoado, seja lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele te levanta para a glória de Deus. E você guarda essa mensagem no seu coração, a mensagem da cruz. E nunca mais você vai separar de Deus, nunca mais. Porque você sabe o caminho. O caminho é Jesus. Você está no caminho. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, por não desistir. Obrigado pela palavra revelada. Obrigado, Pai, porque o Senhor entregou, não poupou o seu próprio Filho, entregou o seu Filho e para que nós possamos receber a salvação. Louvado seja o teu nome. Nós entregamos a nossa vida, entregamos, ó Deus, o nosso coração, entregamos, Senhor, tudo que temos e somos, e renunciamos o mundo e assumimos a nossa fé. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segura na mão do Senhor, Ele te sustenta, viu? Ele é a rocha, Ele é o nosso refúgio. Deus abençoe a todos e até o próximo devocional. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu
tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi.